voltando lá, né? Então, falando dessa questão do alimento. Então, o alimento, quando a gente fala de ciência dos alimentos, a gente está falando da ciência que estuda esses alimentos, constituintes desses alimentos, a forma que vamos preparar esse alimento para fornecer os nutrientes que são importantes para a nossa nutrição. Tá? Quando a gente fala da ciência do nutriente, eu vou identificar esse nutriente, conhecer a biodisponibilidade desse nutriente e o efeito desse nutriente no nosso organismo. Quando eu falo da ação e interação desse nutriente, eu estou falando como é que esse nutriente ele vai reagir ou agir em relação ao nosso corpo, às outras substâncias que a gente ingere, né? Ou utiliza para preparar os alimentos, de que forma isso vai interagir com os alimentos para melhorar a sua biodisponibilidade ou interferir na sua biodisponibilidade, de forma que isso vá trazer um equilíbrio ou desequilíbrio para promover doença ou então para promover saúde. Então, essa questão de falar de ciência, são vários conhecimentos que a gente precisa ter em relação a esse consumo de alimentos, o consumo de nutrientes, a ação e interação desse nutriente com vários fatores, inclusive medicamento, tá? Ou outras substâncias que são ingeridas, né? Ingeridas e podem trazer ação negativa em relação à nossa saúde, à nossa nutrição, vamos dizer assim. Então, são vários fatores que a gente vai falar também em relação à ciência dos alimentos, né? Que envolve preparo, distribuição, produção e tudo mais. Né? Então, a nutrição, ela vai relacionada ao processo pelo qual o organismo ingere, digere, absorve, transporta, utiliza e elimina as substâncias alimentares. Quem são essas substâncias? São os nutrientes. Então, esse processo para digestão, ingestão do alimento, digestão dos nutrientes, dos macronutrientes presentes nesses nutrientes, desse alimento, gestão do alimento em si, absorção dos nutrientes que são liberados, né, durante essa digestão, o transporte desses nutrientes via circulação, né? Absorção desses nutrientes pelas células de todos os tecidos, que é a forma com que ele utiliza, e a eliminação daquilo que o nosso organismo não utiliza, tá? Então, tudo isso, ela está relacionada à nutrição, desde que o alimento está na boca e o que os resíduos são eliminados, a gente está falando de nutrição. Se eu perguntar para vocês assim, quando eu falo da eliminação desses nutrientes, a gente está falando de eliminação através das fezes? O que vocês acham? Caio? Também. Qual que é o outro Pode item? ser pelas fezes, pela urina, pelo suor também. Pelo suor, isso, né? Pela perspiração. Então, quando a gente fala essa eliminação, é tudo. Então, pelo menos, pelas fezes, é justamente aquilo a gente não utiliza e também que não é aproveitado pelas células intestinais, ou eliminado pelas células intestinais através da degradação tecidual e tudo mais. Mas através da urina e do suor, da perspiração, a gente também está perdendo nutrientes, né? Que não são utilizados pelo nosso corpo, certo? Então, à medida que a gente aumenta essa perda desses nutrientes por alguma via, seja eliminando mais pelas fezes, porque eles não são tão absorvidos, ou porque a gente tem algum problema intestinal que ele ajuda na perda, né? O que provoca a perda. Se eu tenho um aumento de perda pela urina, se eu tenho um aumento pela pele ou pelo suor, então tudo isso vai interferir no nosso estado nutricional. Então, ele é muito mais amplo do que só ingerir um alimento e acreditar que aquele alimento tem uma quantidade de nutrientes X, né? Em que aquele nutriente vai chegar no meu corpo, porque ele está na quantidade que é recomendada. Nem sempre isso acontece. Eu posso ingerir um alimento voluntariamente, pensando que aquele alimento ele é rico em determinados nutrientes, que eu acredito que ele vai ter aqueles nutrientes, mas se aquele alimento não estiver adequadamente preparado, né? Ou se meu corpo não estiver adequadamente saudável,
pode ser que aqueles nutrientes presentes nos alimentos, eles não alcancem o seu objetivo, que é a nutrição, que é fornecer nutrientes para o desenvolvimento do corpo, para o trabalho, para a reparação e tudo mais que se refere à nutrição. Tá? Então a gente já falou isso do conceito, né? A nutrição, ela tem a dieta como ferramenta básica para equilibrar ingestão e gasto de nutrientes no corpo. Então, quando a gente fala de dieta, então dieta, ela não é uma restrição, não, como muitas pessoas acham. Estou fazendo dieta. Não, a dieta é é o que a gente consome. Então, é um conjunto de alimentos que nós consumimos todos os dias. Então, é a minha dieta. Cada um tem a sua dieta, ela tem a sua característica própria, baseada em vários fatores, né? Desde cultural, social, econômico, preferências, né? As questões de preferências, de sabor, de gosto, de forma de preparo. Então, essa dieta, cada um tem a sua dieta. Ela pode ser adequada, não adequada, pode ser proteica, hiperproteica, hipoproteica, hipercalórica. Então, são vários tipos de dieta que vai constituir a alimentação do ser humano, tá? Alimentação e nutrição de um corpo. O que é o estado nutricional? Então, o estado nutricional está relacionado ao quê? Ao que a gente consome de alimentos e de nutrientes, tá? Ele vai dizer respeito às condições nutricionais do nosso organismo. E essa condição nutricional, ela é resultante do balanço entre o que eu ingiro e as perdas nutricionais. Se eu ingerir quantidades insatisfatórias de nutrientes e energia, tá? Eu vou estar em desequilíbrio e posso ter vários problemas relacionados à nutrição, né? Desnutrição, subnutrição, hipovitaminoses, né? Perda de massa, e vários outros transtornos de ordem fisiológica, neurológica, hormonal, que a gente pode obter em relação à deficiência de nutrientes ou à perda de nutrientes. E o excesso que vai causar também diversos danos, né? Se é o excesso de caloria e energia, a gente vai resultar o quê? No excesso de peso corporal. Se é excesso de determinados nutrientes, eu posso estou aumentando a quantidade de gordura circulante, eu estou aumentando a quantidade de nitrogênio, de excreção de nitrogênio, eu estou aumentando várias substâncias que podem ter vitaminas e minerais com ação tóxica no meu organismo. Então, tanto o excesso como a carência, ela pode levar a vários transtornos, tá? Vários problemas relacionados a esse estado nutricional. Opa. Esse estado nutricional, então, ele é determinado pelo processo de digestão, absorção, utilização e excreção de nutrientes, e é considerado um excelente indicador da qualidade de vida de uma população. Então, se aquela população ela tem um estado nutricional adequado, então, consequentemente, ela pode ter uma qualidade de vida mais adequada. Então, o estado nutricional está relacionado diretamente com a qualidade de vida de um indivíduo, de uma população ou de um grupo de pessoas, tá? Então, se qualquer dano ao estado nutricional, à saúde do indivíduo, isso vai interferir diretamente nessa qualidade de vida. Alguma pergunta de agora, gente? Porque é tão ruim ficar falando na tela, né? Ainda mais a gente não vendo as carinhas, então é meio complicado. Eu, particularmente, eu não sou adepta a essa forma de aula, não. Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Porque qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido, porque às vezes eu me empolgo, às vezes eu falo mais rápido, mais devagar, mas vocês vão me conduzindo aqui que a gente vai chegando num ponto mais adequado, tá? Beleza. Então, o estado nutricional eu posso classificar como bom, né? Quando o indivíduo ele se beneficia de uma ingestão de uma dieta, ingestão de uma dieta balanceada, né? E também que se tenha reservas corporais de diversos nutrientes. Então, por exemplo, muitos nutrientes que nós consumimos diariamente, eles ficam armazenados em vários tecidos do nosso corpo, né?
Então, essa reserva, ela é muito importante. Então, um bom estado nutricional, ela não está só se eu estou ingerindo uma quantidade adequada, uma dieta balanceada, mas se eu tenho reservas adequadas daqueles nutrientes no meu corpo, tá? E essa reserva, ela pode ter, ela está relacionada também com as diversas patologias ou então até doenças ou alimentação pregressa, né, inadequada. Então, às vezes a gente está num período com uma gestão adequada, balanceada, mas é suficiente para manter aquela necessidade diária, mas eu não tenho reservas, e isso pode constituir um problema. Por exemplo, em relação ao ferro corporal, a quantidade de ferro, né, que a gente tem no corpo, porque o ferro é um elemento essencial para quê? Para transporte de nutrientes, para transporte de oxigênio na célula, né, está relacionado com a, ao transporte, a formação da hemoglobina, ao transporte de oxigênio e principalmente a produção de energia aeróbica, né? Produção de energia para o corpo. Então, toda vez que a gente tem uma dieta um pouco, por um tempo, reduzida na quantidade de ferro, ou mesmo de proteína, eu posso acabar tendo uma deficiência, né, ou de hemoglobina ou de ferro, e isso vai constituir um estado de anemia. Às vezes a gente está com a hemoglobina lá, bem lá embaixozinho mesmo, mas ela está baixa, mas ainda está com um indicativo de adequação, mas eu estou com um estado nutricional de ferro inadequado, que eu preciso analisar o quê? Uma ferritina, por exemplo, que ela vai me dar um melhor indicativo no meu estado de ferro, principalmente em algumas condições de exercício, por exemplo, aonde vou precisar uma demanda muito mais alta de ferro, de produção de hemoglobina, e às vezes essa baixa de proteína ou a baixa de ferro pode prejudicar, sim, esse transporte de oxigênio, ou então formação de novas hemoglobinas para um período essencial, né, da vida, ou seja, uma doença, ou seja, uma necessidade maior de produção de energia aeróbica. Então, esse é um fator importante que a gente tem que ter, tem que relacionar. Não é só ingerir uma dieta balanceada, mas que a gente tenha as reservas corporais que possam ser suficientes para algumas demandas, né? Por exemplo, vamos pensar aqui, no estado, no estado de infecção, né? Sei lá, uma infecção por uma virose, uma bactéria. Então, se eu tiver reservas nutricionais que me ajudem a melhorar a minha produção de anticorpos, né, de substâncias que vão ajudar a proteger meu corpo, ela é muito melhor do que eu não tiver reservas de determinadas substâncias que são essenciais para quê? Para a produção daquelas substâncias necessárias naquele momento de, de proteção do meu corpo. Tá? Então, as reservas são extremamente importantes para a gente. Então, o estado nutricional ele se refere a isso, tá? Ingestão adequada, mas também que eu tenha reserva de nutrientes em quantidade adequada. E um estado nutricional ruim é quando o indivíduo é privado, né, de uma quantidade adequada de nutrientes essenciais por um determinado período prolongado. Então, por exemplo, eu vou ficar 2 dias sem me alimentar adequadamente, tá? Se eu tiver reservas boas, né, e, e voltar a me alimentar posteriormente, aquilo não vai implicar no meu estado nutricional, vai me provocar um estado nutricional inadequado, tá? Então, só se esse estado nutricional for prolongado, acima de uma semana, acima de 15 dias, onde a restrição nutricional é muito grave, aí sim que eu vou depletar, inclusive, as minhas reservas de algumas vitaminas, de alguns minerais, aí sim, isso vai constituir um problema sério, né, no meu estado nutricional. Acabar me trazendo lesões, né, ou sinais clínicos ou bioquímicos que estão me mostrando que aquele estado nutricional realmente está ruim, tá? Quando a gente vai falar de estado nutricional, muitas vezes a gente só associa em relação à alimentação, tá? E, na verdade, não é isso. A gente não pode falar de estado nutricional de indivíduo baseado no consumo alimentar dele naquele momento. Então, às vezes a gente tem a crença que uma pessoa que consome
determinadas quantidades de alimentos, essa pessoa está com magra, essa pessoa está se alimentando de forma inadequada, né? Então, eu preciso ver de acordo, será que a necessidade dela é mais do que realmente aquilo que ela está consumindo? Né? Aquele peso corporal dela está implicando num estado nutricional inadequado mesmo, está provocando alterações sinais clínicos, alterações bioquímicas, está diminuindo a capacidade dela de pensar, de conduzir suas atividades. A gente está tendo muito claro que é um estado nutricional, para não julgar se uma pessoa tem um estado nutricional ruim ou bom, baseado numa visão bem generalista sobre aquela situação. Só o consumo alimentar, ou só o peso corporal. Então, eu preciso de vários parâmetros, muitas vezes, para realmente falar, estado nutricional ruim, estado nutricional bom, tá? Porque para ter um estado nutricional ruim, a gente precisa de uma privação prolongada, não momentânea, tá? Num período curto de tempo. Então, não é, eu vou entrar numa hipoglicemia com não sei quanto tempo sem me alimentar. Não, se o meu corpo tem reservas, ele vai tentar, de alguma forma, tentar manter os níveis basais de glicose para que eu não entre numa hipoglicemia e que aquilo traga algum transtorno para o meu organismo, né? Estado de apatia, visão turva, sensação de desmaio, e tudo mais. Não necessariamente. Se eu conseguir manter meus níveis basais de glicose, não significa que eu vou ficar com hipoglicemia e vou ter transtornos causados por uma situação de hipoglicemia. Não é um jejum de 12 horas que vai me trazer isso, a não ser que o indivíduo ele tenha alguma alteração no seu metabolismo ou na sua fisiologia de um todo, que responda mal a um consumo alimentar inadequado e possa, sim, vir ter uma alimentação desequilibrada em qualquer momento em estado de hipoglicemia, tá? Então, é bem diferente. Mas o indivíduo que tem ali nessa condição fisiológica adequada, ele não vai, por qualquer coisa, sentir mal ou ter uma hipoglicemia, vamos dizer assim. Bom, então, nutrição adequada, né? O que é isso? Ela é essencial para o desenvolvimento de várias funções do nosso organismo. Funções que estão relacionadas à reprodução, ao crescimento e conservação da vida, realização de trabalho, resistência a infecções, reparação de lesões corporais. Então, uma nutrição adequada, ela vai favorecer tudo isso. Reprodução, crescimento e conservação, realização de trabalho, resistência a infecções, reparação de lesões corporais, né? Que são os elementos essenciais. Então, nutrição adequada é fundamental para o nosso organismo. Se eu não tenho uma nutrição adequada, ou seja, eu não tenho nutrientes suficientes no meu corpo que promovam reprodução, crescimento, conservação, realização de trabalho, resistência, infecção, reparação, então eu não posso falar em nutrição adequada, tá? Eu preciso de nutrientes essenciais para tudo isso, tá? Se alguma dessas atividades, dessas funções, elas são prejudicadas, não tenho uma nutrição inadequada. Principalmente a gente pode ver isso em criança, né? Crescimento, né? Realização de trabalho como adulto, resistência a infecções também, reparação de lesão, quando a gente tem dificuldade em reparar, em cicatrização. Então, tudo isso vai me indicar o meu estado nutricional, se eu estou com uma nutrição adequada ou não adequada. Tá? Bom, e agora, para a gente falar dessa alimentação, esse estado nutricional adequado, eu tenho que falar de uma dieta adequada, tá? E quando a gente fala de dieta adequada, eu estou falando principalmente do quê? Dos nutrientes inclusos nela. Então, a gente vai falar hoje, principalmente do que a gente aborda muito, sobre o valor nutricional dos alimentos. Então, o valor nutricional de uma dieta. Então, ela está baseada no quê? No conteúdo de proteína, no conteúdo de carboidrato, no conteúdo de gordura, no conteúdo de vitaminas e minerais,
fibra e água. Então, uma alimentação adequada, uma dieta adequada, né, que vai promover um estado nutricional adequado, ele tem que ter esses elementos aí nutricionais, certo? E a gente vai rever um pouquinho deles. Então, nós não vamos abordar hoje na questão de outros valores em relação à alimentação, mas principalmente desse valor relacionado aos nutrientes presentes na dieta, presentes nos alimentos. Então, para rever um pouquinho, nós vamos falar de quem? Do primeiro elemento importante para a nossa alimentação, que são os carboidratos, ou também chamados glicídios, né? Então, olha só, carboidrato, proteína e lipídio são denominados, né, como macronutrientes, que são nutrientes que a gente precisa acima de 100 miligramas a 100 gramas por dia, tá? Nós temos alguns minerais que também são considerados como macronutrientes, como o sódio, o potássio, o cálcio, o ferro, tá? Mas, geralmente, a gente fala de macronutrientes relacionados, sobretudo, aos carboidratos, lipídios e proteínas. E a grande importância dos carboidratos, proteínas e lipídios são o quê? A composição química deles. Então, a composição em carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, carboidrato e lipídio, basicamente, a sua estrutura é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? As proteínas, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, contém também nitrogênio. Alguns lipídios também podem ter outras moléculas além de carbono, hidrogênio e oxigênio. E principalmente por essa característica de carbono, hidrogênio e oxigênio, é que esses nutrientes eles se interrelacionam, tá? Um pode produzir o outro de acordo com a necessidade, de acordo com as demandas e de acordo com o que eu estou ingerindo em relação aos alimentos, tá? E isso é um fator extremamente importante nessa transição entre esses nutrientes quando eles são metabolizados no nosso corpo, tá? Então, o que eles vão gerar para o nosso organismo baseado naquilo que a gente consome, na quantidade que a gente consome desses nutrientes. Beleza. O importante em relação aos macronutrientes, ou carboidrato, proteína e lipídios, eles fornecem calorias também para a gente. Quando a gente fala de calorias ou energia, vamos falar em energia, não é verdade? Os carboidratos são as nossas principais fontes de energia, tá? Então, para a gente ter uma ideia, cada grama de carboidrato, ela vai fornecer em torno de 4 quilocalorias para a gente. Então, se eu comer 100 gramas, são o quê? 400 calorias que eu estou ingerindo através dos carboidratos, certo? E eles têm que ser a nossa grande fonte de energia. Eles são considerados as nossas grandes fontes de energia. Eles fornecem só energia? Não. Eles têm outras funções também no nosso organismo, mas a principal é a energia. Então, uma dieta é considerada adequada quando ela consegue fornecer de 50% a 60% das calorias na forma de carboidrato. Então, as calorias da minha alimentação, da minha dieta, ela tem que fornecer 50% a 60%, ela tem que ser proveniente de quem? De carboidrato, tá? Se ela não tiver proveniente de carboidrato, alguma outra fonte eu vou ter que fornecer. E se eu tenho outra fonte fornecendo carboidrato, fornecendo energia, isso pode trazer alguns transtornos para a nossa saúde, tá? Beleza. Em relação aos carboidratos, tá? Nós temos aqui, ó, uma divisão em relação a esses carboidratos, baseado no número de moléculas que esses carboidratos têm. Então, baseado no número de moléculas, eu posso classificar eles em carboidratos monossacarídeos, disacarídeos, que são considerados carboidratos simples, e os polissacarídeos são considerados carboidratos complexos, tá? Nós temos outras divisões também, como monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Mas, de uma forma geral, a gente pode considerar os oligosacarídeos dentro dos polissacarídeos também. Eles têm características, né,
importantes, que tanto para a questão da tecnologia, para a questão também de metabolização, mas para a gente não vai importar muito isso aqui, tá? Mas por isso nós vamos trazer essa classificação mais simples, que é mono, di e polissacarídeos. Então, que olha só, monossacarídeo é a unidade básica dos carboidratos. E eles são considerados como são chamados de açúcares simples, tá? Muitas vezes a gente chama os disacarídeos também de simples, tá? Porque eles são muito facilmente digeridos. Eles não são tão facilmente absorvidos como uma monossacarídeo, mas eles são facilmente digeridos e absorvidos também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na ingestão desses disacarídeos também. Então, como monossacarídeo, nós temos quem? Frutose, glicose e galactose. Certo? Então, olha só. A frutose, ela é geralmente um açúcar presente nas frutas, no mel, tá? Grande parte dessa frutose, ela tá nas frutas e no mel devido à quebra da sacarose. Então, ela está livre nesses alimentos, principalmente pela quantidade de água. Quanto mais água a gente tem no alimento, mais açúcar invertido nós temos ali. Então, eu tenho 50% de frutose livre, 50% de glicose livre. Então, geralmente, essa glicose, você pode isolar essa glicose, essa frutose, né? A gente tem a frutose na forma de pó, né? Comercial, usada em alimentos, tá? Ela fornece energia também. Ela é muito doce, muito, né? É um açúcar que dá uma característica muito, muito doce ao alimento. Então, ela é muito mais doce que a sacarose. Ela que dá aquela quantidade de, aquela doce, aquela sensação de sabor de doce, ela que dá no alimento, ou mesmo na sacarose, tá? Há uma característica importante da frutose, a gente chama ela de higroscópica, ela absorve água numa quantidade muito grande, e por isso que ela é muito perigosa ser utilizada em grande quantidade nos alimentos, e ela foi por essa característica dela de não aumentar a glicemia, por exemplo, porque a frutose ela é um monossacarídeo que ela, para ser absorvida, geralmente ela é transformada antes, né? Grande parte dela é transformada lá nos enterócitos, nas células intestinais, em glicose. Tá? Mas isso demora um pouco de tempo para ela ser transformada em frutose. Mas as células intestinais não conseguem metabolizar, às vezes, grande quantidade de frutose que a gente consome, ou através de grande quantidade de fruta, ou de mel, ou de açúcar invertido, que seja xaropes, né? Então, grande parte dela é absorvida como frutose e ela é metabolizada no fígado em glicose. Então, como ela tem que ser metabolizada em glicose, então ela demora mais tempo para aumentar a glicemia. Então, ela demora mais tempo para ser absorvida e aumentar a glicemia. Então, como ela tem como a gente fala aqui, um índice glicêmico baixo, tá? Ela é muito utilizada, às vezes, para o diabético, ela é utilizada para atleta, para consumo de fonte de energia que não aumenta a glicemia, né, rapidamente, não causa nenhum transtorno. Mas, por outro lado, por ela ser higroscópica, ela pode causar diarreia. Então, é muito comum as pessoas, somente atletas que usam frutose, ter alguns eventos de diarreia durante uma prova, por exemplo, tá? Por outro lado, aqui, a glicose. A glicose é a nossa grande, a molécula mais importante, né, que é utilizada pelo nosso corpo como fonte de energia. Então, essa glicose, ela está presente aonde? Nas frutas, né, nos açúcares, junto com a sacarose. Quando ela é hidrolisada, né, ela é transformada em energia, quando ela não, aliás, ela não é hidrolisada, ela é uma molécula única, então, na forma que ela está, se ela estiver presente, livre no alimento, ela é absorvida imediatamente, tá, pelo nosso organismo, tá? E ela é proveniente, então, da quebra de óligos, sacarídeos, e de polissacarídeos.
Então, geralmente, depois a gente vai falar um pouco mais dos polissacarídeos, mas os polissacarídeos, eles são, a maioria dos polissacarídeos que são digeríveis, eles têm na sua constituição moléculas de glicose. Enquanto são quebrados esses óleos e polissacarídeos, eles vão fornecer para a gente quem? Glicose pura, tá? Mas como eu preciso de uma digestão, eles demoram para liberar a glicose para o nosso da circulação, tá? Mas ela é a principal molécula que a gente tem. Então, essa glicose é que nossas células utilizam como fonte de energia. Então, tanto a frutose, como os polissacarídeos, como a própria lactose, elas têm que ser transformadas em glicose para ser utilizada como fonte de energia para qualquer célula do nosso corpo, certo? Olha só, a galactose. A galactose também é um monossacarídeo e ele está presente principalmente junto com fazendo parte da lactose, né? Galactose mais glicose, a gente tem a lactose, né? E essa lactose, quando ela é degradada no intestino, nos enterócitos, ela vai liberar glicose e galactose. Essa galactose também, ela é necessário ser convertida em glicose para fornecer energia. Uma parte dessa galactose, ela é também transformada nos enterócitos, mas a grande maioria é transformada em glicose no fígado. Então, praticamente esses monossacarídeos que são consumidos através da nossa alimentação, eles são convertidos em glicose nas nossas células, né, seja da célula intestinal ou fígado, principalmente fígado, em glicose para ser liberada para a circulação e ser utilizada para os outros tecidos ou outras células do nosso corpo. Em relação aos disacarídeos, os disacarídeos, eles se dividem em sacarose, lactose e maltose, tá? Então, são dois monossacarídeos unidos para dar a sacarose. Então, esses dois monossacarídeos são glicose mais frutose. Então, ele tem rápida absorção também e metabolização. Então, por ser duas moléculas, ele é muito facilmente digerido. E também é hidrolisado pela água. Então, toda vez que eu coloco sacarose, o açúcar de mesa, solução de água, o que eu faço? Eu quebro já hidroliso a sacarose, eu libero grande quantidade de glicose livre para ser metabolizada bem rápida, tá? A lactose, então, é o açúcar do leite, contém glicose mais lactose, é considerada menos doce, tá? Porque a galactose, ela não configura sabor doce, é muito baixo o sabor doce dela. E a maltose também, que é o produto da degradação do amido, né? Então, são duas moléculas de glicose, também o sabor o sabor dela é muito pouco adocicado, não tem quase sabor doce, um sabor mais neutro, tá? Mas também é facilmente degradada e fornece energia. Não tão rápido como a glicose, e por isso que ela é utilizada muito, principalmente para atleta, como fonte de energia rápida para atividade física, né? Então, consumo de maltose. E ela não causa, ela não provoca diarreia, ela não é higrocópica. Em relação aos polissacarídeos. Os polissacarídeos, né, nós conhecemos, são os açúcares que a gente chama de complexos. Então, nós temos principalmente o amido, a maltodestrina. A gente vai falar um pouquinho dessa maltodestrina, porque que ela é mais complexa que a maltose, né? E o amido, ele na verdade, é um conjunto, são várias moléculas de glicose unidas, né? Esse amido, ele tem na sua constituição o que a gente chama de amilose e amilopectina. Essa amilose e amilopectina, elas são diferenciadas pela estrutura química, né, da união desses carboidratos. Então, geralmente a amilopectina, ela é bem ramificada, né, e aí dá uma configuração mais pesada, né, absorve mais água,
e mais difícil de ser quebrada, vamos dizer assim. Então, por isso que diferencia muito os amidos. Eu acho que vocês já observaram isso. Por exemplo, se você pega uma maisena e uma farinha de trigo, tá? Basicamente tem ali amido. Só que o tipo de amido que tem em cada um deles é um pouco diferente. Então, a maisena, ela tem um amido mais leve, né? Tem uma quantidade de amido menos amilopectina. O amido da farinha de trigo, ela fica mais amilopectina, então ela deixa uma textura mais grossa, né, pro mingau, vamos dizer assim. Quando a gente coloca água, fogo, vocês vão ver que o mingauzinho que é formado, um é mais levezinho, o outro é mais pesado. Isso tem a ver com a constituição do amido. E por isso a gente utiliza esses diferentes tipos de amido em diferentes tipos de alimentação. Em termos de fonte de energia, fonte de glicose, basicamente é a mesma, tá? Isso vai depender muito da quantidade de fibra ou de outros componentes que tem nas fontes alimentares desses amidos, tá? E a maltodextrina, né? Então a gente está, na verdade, ela também é um derivado, ele é um derivado do amido, ela é um produto da degradação do amido. Geralmente a maltodextrina é formada durante o processo de panificação, que a gente coloca fermentos, né? E essa fermentação, ela provoca uma quebra parcial do amido. E principalmente na onde a gente tem ramificação de duas moléculas de glicose, é que a gente chama de maltodestrina. Então, ela não é tão absorvida rapidamente como a maltose, mas ela também não é uma molécula tão grande, né? Ela também configura ainda um polissacarídeo, mas também não é tão grande como, por exemplo, uma molécula de amido. Ela é pré-digerida, vamos dizer assim. A celulose também é um tipo de fibra, né? Que faz parte da estrutura dos vegetais. A celulose, diferente dos outros polissacarídeos, ela não fornece energia, então ela também é formada por moléculas de glicose, mas o tipo de glicose que forma essa estrutura da celulose é chamada de beta-glicose. Então ela tem uma posição diferente lá de uma hidroxila, né? Numa posição diferente na hora que você tem a estrutura química, e essa posição diferente configura o quê? Uma ligação que a gente chama, quando você liga um carbono alfa com uma ligação do carbono 1 com carbono 4 do carboidrato, ela dá uma configuração diferente, né? Então, essa ligação glicosídica que a gente chama é do tipo beta. E esse tipo beta, as nossas enzimas, que são alfa-amilase, não reconhece. E ela não reconhecendo, então a gente não consegue fazer a digestão da celulose, então ela não fornece. Mas, por outro lado, ela tem outro papel importante lá na absorção de água, na motilidade intestinal e tudo mais. E em relação a outro polissacarídeo também conhecido por nós, né? É o glicogênio. E o glicogênio, ele é sintetizado a partir de glicose, ele é principalmente armazenado a partir da glicose proveniente da dieta, né? Ou da quebra, por exemplo, de outras moléculas que vão fornecer glicose no nosso organismo, como alguns aminoácidos, né? Como o próprio glicerol, pode ser transformado em glicose. Então, essas moléculas de glicose vão ser captadas pelo fígado e músculo, ou proveniente da dieta, e transformadas em glicogênio. Elas têm uma constituição muito semelhante ao do amido, essa formada por moléculas de glicose, tem ramificações, tá? Só que o glicogênio é muito mais ramificado que o amido. Então, é uma molécula bem mais pesada, vamos dizer assim, se ela fosse para fornecer não, ela fornece energia, né? Então, ela tem uma capacidade de fornecer moléculas de glicose em grande quantidade. Né? Então, a reserva de glicogênio ela é bastante interessante. E essa reserva de glicogênio, ela depende muito da capacidade do tecido de armazenar, principalmente quando a gente fala de músculo, né? Então, muitas vezes, um tipo de treinamento faz com que, quando eu tenho mais massa magra, eu tenho uma capacidade de armazenamento de glicogênio muito grande. Só que esse glicogênio, ele depende também da quantidade de água
para ser armazenada. Então, cada molécula de glicogênio, eu preciso, agora eu não lembro de cabeça, quantas moléculas de água para estabilizar essa molécula no tecido. Então, é muito importante a hidratação para manter também esse glicogênio aí em boas condições de produção, né? Isso. Alguma pergunta até agora? Não, tá tranquilo. Não, professor, tudo ok. Em relação às funções do carboidrato, então, para voltar um pouquinho em relação a vocês, né? Do que você já deve ter ouvido falar bastante. Uma das funções é preservação das proteínas. Então, a gente fala que os carboidratos, eles são poupadores das proteínas, tá? Porque quando a gente não tem quantidade de carboidrato suficiente na nossa alimentação, ou reservado no nosso organismo, quem são as nossas próximas fornecedoras de energia são as proteínas, né? Então, principalmente, nós temos os aminoácidos de cadeia ramificada, que são, a gente chama, tem outros também, né, que são chamados aminoácidos glicogênicos, que são aqueles que vão ser fornecedores de energia. Então, a gente precisa destruir algumas proteínas para liberar determinados aminoácidos para cobrir ou suprir a necessidade de energia que as nossas células precisam e nós não temos quantidade de glicose ou carboidrato suficiente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, às vezes, de umas dietas muito baixas em carboidrato, que a gente pode comprometer, né, muita perda de proteína, ou proteína que é ingerida através da dieta, ou mesmo as proteínas teciduais, tá? E quando a gente fala de proteína tecidual, não estou falando de proteína muscular, não, viu, gente? Estou falando de proteína que é proveniente de células circulantes, como albumina, hemoglobina, proteínas de defesa. Então, quando a gente não tem quantidade suficiente ou eu estou gastando proteína para suprir uma necessidade maior que é de energia, algumas proteínas vão estar sendo prejudicadas. Então, eu posso, inclusive, prejudicar o meu sistema imunológico. Então, tem vários problemas ali que uma dieta muito restrita em carboidrato, não falo restrita, mas muito restrita em carboidrato pode trazer, tá? Então, a função dos carboidratos, função energética, que é o que a gente mais avalia em relação aos carboidratos, é isso. Eles agem como combustível para o sistema nervoso, né? São essenciais para o funcionamento do sistema nervoso. Então, a gente tem algumas células, por exemplo, alguns tecidos do corpo, células do corpo, que são os neurônios, né? As células do sistema nervoso. Deixa eu lembrar aqui. São os eritrócitos e as células renais, se eu não me engano. São 3 tipos de células que elas utilizam glicose como fonte de energia. Então, é a principal fonte. Elas não utilizam outros substratos como fonte de energia. Os neurônios, eles podem usar, quando eles não têm glicose, eles podem usar corpos cetônicos. Então, muitas vezes a gente degrada gordura para a produção de corpos cetônicos, que são essenciais como fonte de energia. Só que os corpos cetônicos, eles são letais para as células nervosas, eles destroem as células nervosas. Então, quando a gente tem uma dieta com restrição por muito tempo, né? Então, a gente vai começar a sentir alguns sintomas, uma dor de cabeça, tontura, às vezes visão turva, pode acontecer até um pouco de perda de visão, audição, algumas sensações ali acabam sendo prejudicadas ou acontecer em função de células nervosas aí sendo destruídas e prejudicando o funcionamento do nosso organismo, né? Ativação metabólica. Então, também tem uma ação importante na ativação metabólica. Então, a glicose, aliás, é a glicose em si, ela é muitas vezes utilizada como gatilho, principalmente para quebra de gordura, tá? Então, quando a gente usa uma molécula de glicose, ela vai ser utilizada como gatilho
para produção, para ativação de diversas células, diversas enzimas ou substâncias que vão ativar a produção de energia, inclusive através da quebra de gorduras, tá? Então, é bastante importante a glicose como ativadora aí, né, para somente o piruvato, ácido pirúvico, que são produtos do metabolismo da degradação de glicose, que são substâncias, né, essenciais lá para formação de moléculas do ciclo de Krebs e tudo mais. Alguma dúvida em relação ao carboidrato? Vocês têm alguma questão para fazer? Eu estou passando bem rápido porque é mais uma revisão mesmo para a gente rever esses conceitos, essas questões que são importantes em relação à nutrição, que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né? Vamos lá. Em relação às proteínas, né? Como a gente já tinha falado, eles são moléculas também formadas a partir de carbono, hidrogênio e oxigênio. A diferença é o conteúdo de nitrogênio, tá? E ela é formada pela união de unidades simples de aminoácidos. Então, os aminoácidos são as moléculas, que são as unidades, as motoras, as unidades que vão formar as diversas proteínas para o nosso corpo, certo? Então, o tamanho da molécula, o tamanho da proteína, ela é determinada pelo número de aminoácidos que a gente tem na nossa, fazem parte ali do número de aminoácidos que fazem parte ali daquela cadeia, tá? Então, um dipeptídeo é formado por 2 aminoácidos, um tripeptídeo por 3 aminoácidos, e assim por diante. Então, a gente tem lá até os oligopeptídeos, que a gente chama de 6 a 12 aminoácidos, e os polipeptídeos que na verdade são as proteínas, né? Que podem variar entre 13 até 1000 a cadeia de aminoácidos. A gente colocou 100, mas até 1000, até mais cadeias de aminoácidos. Então, a gente tem moléculas gigantescas, proteínas com número muito alto de aminoácidos fazendo parte da sua estrutura. Acho que 1000 também é demais, né? Em geral, todas as proteínas são consideradas polipeptídeos, ou seja, contém um número elevado de aminoácidos na sua composição. Agora, as proteínas, elas se diferenciam em relação à quantidade de aminoácidos que elas têm na cadeia, o tipo de aminoácido, posição dos aminoácidos e a configuração desses aminoácidos, tá? Então, a gente pode, através dessa configuração de aminoácidos, formar uma proteína rígida, como a queratina, né? Como o colágeno, por exemplo. Eu posso formar uma proteína globular, por exemplo, a hemoglobina, a albumina. Então, essas diferentes proteínas, a característica física dessas proteínas vão determinar também o tipo funcional dela, para que elas servem, né? Qual que é a função dela no nosso organismo. Então, são milhares de proteínas que são formadas pela organização desses aminoácidos na cadeia. A função dessas proteínas. Função plástica ou construtora. Então, a principal função dela, a gente chama de plástica ou construtora. O que é isso? É a capacidade dela formar, construir tecidos. Então, grande parte da nossa constituição é proteínas. Então, se a gente pensar no nosso corpo, cabelo, unha, pele, músculo, tendão, ligamento, as proteínas circulantes, proteínas estruturais, então, elas vão estar fazendo parte ali dessa composição. Então, a grande função dela, né, é considerada como plástica ou construtora. As proteínas também podem ser chamadas de reguladoras, tá? E elas também têm outras classificações, viu, gente? Mas são 3 principais aqui que a gente vai trabalhar, né, com vocês. A reguladora são principalmente os hormônios e as enzimas, também vai depender da estrutura, essa função depende da estrutura dessa proteína. Então, os hormônios e as enzimas são as grandes proteínas de regulação. Nós temos outros hormônios que são hormônios à base de lipídios, né, os esteroides, mas a grande maioria dos nossos hormônios são à base de proteínas, e as enzimas também são
proteínas importantes no nosso organismo, têm a capacidade de regular, né? Eles atuam regulando ações no nosso organismo. Degradação, síntese, transmissão de impulsos, ação mecânica, então, toda essa atividade lá dela regulatória. E também como fonte de energia, tá? Assim como os carboidratos, 1 grama de proteína também fornece 4 quilocalorias, certo? E, principalmente, ela é fornecedora de energia quando os carboidratos e lipídios são insuficientes para satisfazer as necessidades energéticas. Então, esse é um grande problema aí em relação à função de energia. Então, quando a gente tem grande quantidade de proteína sendo fornecida como fonte de energia, nós vamos ter uma grande produção de nitrogênio, né? E essa grande produção, liberação de nitrogênio, é que vai interferir na produção de substâncias como ureia, creatinina, ácido úrico, que podem ter um efeito também não tão benéfico para o nosso organismo, tá? Normalmente, em exercícios prolongados, que duram mais de 1 hora, por exemplo, né, a nossa contribuição de proteína como fonte de energia, ela chega de 5 a 10% do total de energia gasta naquele período, tá? Isso também, essas proteínas, elas são degradadas para fornecer glicose, né, para gliconeogênese, e também como fonte de energia, indiretamente. E falando dos aminoácidos, que é o que é mais importante quando a gente fala de proteínas, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos na natureza mais ou menos 200 aminoácidos que são conhecidos, certo? Mas somente 21 são metabolizados pelo organismo. Ou seja, dos 20 aminoácidos que são conhecidos na natureza, o nosso corpo ele utiliza 21 aminoácidos. Então, ele trabalha com 21 aminoácidos. Desses 21 aminoácidos, 8 deles são essenciais. 9 no caso da criança, né? Mas para o adulto, 9 deles são essenciais. Ou seja, esses aminoácidos, eles são essenciais para a formação das diversas proteínas do nosso corpo, seja ela estrutural, seja ela reguladora, tá? Mas eles precisam vir da dieta porque o nosso corpo não consegue produzir. Ou produz em quantidade muito pequena. Que não é insuficiente para a necessidade do nosso corpo, necessidade diária. Então, esses aminoácidos são considerados necessários porque eles precisam vir da dieta para suprir a necessidade ou a formação de novas proteínas corporais, tá? Eles têm que ser fornecidos. E 13... foi? Oi, que foi? Nossa, menina. E 13... O do Pérez está ligado. Acho que ele ligou sem querer. 13 são sintetizados no organismo, né? E são considerados não essenciais. Então, esses 13 outros aminoácidos, eles podem ser metabolizados ou produzidos no nosso organismo através de vias de transaminação, desaminação, transaminação, desaminação, descarboxilação e outras vias metabólicas lá que são utilizadas. E também, para essa síntese desses aminoácidos, os carboidratos são essenciais. Então, muitas vezes, para sintetizar um carboidrato novo, eu preciso do quê? De glicose. Eu preciso de que essas glicoses sejam metabolizadas, por exemplo, em piruvato, ou oxalacetato, para produzir esses aminoácidos essenciais. Então, para vocês verem que a importância que a gente tem, inclusive, dos carboidratos para a própria geração de novos aminoácidos. Então, a glicose é essencial para isso. Tá? Os aminoácidos essenciais que nós conhecemos são a leucina, isoleucina, valina, triptofano, metionina, fenilalanina, treonina, lisina, e a histidina, que é um aminoácido que é considerado essencial para a infância. Depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês entenderem um pouquinho o que é isso. E os aminoácidos não essenciais são
alanina, arginina, aspartica, asparagina, ácido glutâmico, cistina, cisteína, glicina, glutamina, hidroxiprolina, prolina, serina e tirosina. A prolina e a hidroxiprolina são 2 aminoácidos que são produzidos principalmente, fazem parte do colágeno, do colágeno e da elastina, tá? E por isso que a gente fala que o colágeno e elastina, ele não é uma proteína de boa qualidade, porque o que prevalece, né, nele são esses 2 aminoácidos que não são essenciais. Então, os outros aminoácidos essenciais, por exemplo, ele tem várias deficiências desses aminoácidos essenciais aqui. Então, por isso que ele é considerado uma proteína não adequada. Bom, a leucina, a isoleucina e a valina, em termos de aminoácidos, é o que a gente conhece de aminoácidos de cadeia ramificada. Então, que são os BCAAs, né? Então, esses BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, eles são bem importantes para o nosso organismo, porque são esses aminoácidos que a gente chama os principais de glicogênicos, que vão fornecer energia, fornecer glicose, né, são transformados em glicose quando a necessidade de glicose ela é alta, né, e o nosso corpo não tem glicose suficiente, ou porque degradou o glicogênio, ou porque não veio glicose da dieta. Então, os níveis de glicose sanguíneos estão muito baixos, e para manter esses níveis de glicose em quantidades adequadas, inclusive para a formação de para manter as necessidades daquelas células que eu falei para vocês que usam de glicose essencialmente, então esses aminoácidos aqui que são os utilizados. E o engraçado, e o mais importante, assim, da recomendação desses aminoácidos aqui, principalmente para o exercício, é porque, principalmente os exercícios de longa duração, aonde a gente tem um gasto de glicose muito grande, ou do glicogênio, e às vezes a reposição não é suficiente, então as proteínas, principalmente do músculo, elas são degradadas, são destruídas, né, degradadas principalmente para liberar esses 3 aminoácidos para fornecer energia. E por isso que muitas pesquisas utilizam, né, e avaliaram a suplementação do BCA com fonte de energia, que ele ajuda a preservar a destruição das proteínas teciduais. Tá? Então, mesmo que a gente tenha as microlesões, que tem lá a liberação dos aminoácidos, eles voltam a ser utilizados para sentir nova proteína. Então, isso faz com que a recuperação do tecido ela seja muito mais rápida, tá? Mas hoje, vários estudos aí têm mostrado que uma proteína intacta, né, ou integral, vamos dizer assim, dado que o indivíduo depois, principalmente do exercício físico, ela é muito mais interessante na recuperação, porque além de fornecer os BCA para a recuperação, ela também fornece outros aminoácidos essencial para a recuperação de outras proteínas que foram destruídas ou precisam ser utilizadas para ajudar na recuperação do indivíduo. Então, são coisas interessantes para a gente avaliar aqui, tá? E em relação à qualidade da proteína, porque, olha, quando a gente fala de proteína, todo mundo acha que a proteína é o boom, né? Então, eu preciso de proteína. A proteína que é a chave da nossa nutrição, da nossa alimentação. Então, principalmente o pessoal da educação física acredita muito na proteína como aquele nutriente que é o salvador, né? Que vai promover vários benefícios lá para o corpo. Agora, essa proteína, para ela ter os benefícios que a gente propõe a ela, a gente precisa ter para que essa proteína seja de qualidade, tá? E essa qualidade da proteína, ela é baseada na sua composição química, na sua digestibilidade e biodisponibilidade dos aminoácidos essenciais, tá? E a ausência de toxicidade ou propriedade antinutricional. Então, por exemplo, quando eu consumo um alimento, esse alimento é fonte de proteína, então a gente precisa saber que tipo de proteína que aquele alimento ele constitui.
que tipo de outras substâncias esse alimento ele contém, que pode interferir na digestibilidade e na biodisponibilidade desses aminoácidos. Que substâncias que estão presentes nesse alimento que pode causar toxicidade ou atuar como um efeito antinutricional dessa proteína, ou impedir a absorção ou a digestão dessa proteína, ou a absorção dos aminoácidos e digestão da proteína. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que avaliar em relação à qualidade da proteína. E aí que eu falei para vocês em relação ao exemplo, né, que eu dei do colágeno. Então, todo mundo acha que o colágeno é uma proteína maravilhosa, mas, na verdade, o colágeno, ele é interessante, sim. Mas ele é interessante, por exemplo, para ajudar na recuperação de alguma proteína que está relacionada, que tem a ver com colágeno, então ele ajuda, porque ele vai fornecer a prolina e hidroxiprolina, mas eu preciso de outros aminoácidos também, tá? Para isso, mas, por exemplo, para um estado nutricional, para recuperação imunológica, para recuperação proteica, ou da própria albumina, ou de hemoglobina para diminuição da anemia, né? Porque a anemia não é só por ferro, mas pode ser também pela proteína. Então, essa proteína, por exemplo, colágeno, ela não é suficiente para isso. Inclusive, é uma proteína de péssima qualidade. E muitas vezes a gente vê, principalmente em hospitais, dando proteína, gelatina, de sobremesa, somente para criança, depois de uma refeição onde eu tenho carne, onde eu tenho leite, e isso acaba prejudicando, inclusive, a digestibilidade ou a eficiência da proteína que eu estou consumindo. E é um pouquinho isso que eu quero explicar para vocês. Então, por exemplo, para eu avaliar, para eu saber se uma proteína é adequada, eu não vou falar dos métodos, eu vou falar mais ou menos esses métodos aqui que existem, né? Que a gente da área da nutrição tem que pensar nessas questões aqui para poder realmente avaliar se aquela proteína era uma proteína boa ou não. Então, a digestibilidade da proteína in vitro é um método. Então, através de digestão in vitro, né, no laboratório, eu pego a proteína, coloco lá algumas enzimas, né, ou alguns ácidos e vou ver a capacidade daquelas substâncias de quebrar essa proteína em aminoácidos. Então, aí, depois eu avalio a concentração de aminoácidos que tem lá. Então, é um método. O aminograma ou score químico, onde eu vou determinar, pode ser por espectrofotometria, não, é HPLC, na verdade, ou aminograma, também tem um equipamento semelhante ao HPLC, onde eu vou identificar os tipos de aminoácidos e a quantidade, né, de aminoácidos daquela proteína. Então, eu vou vou fazer o score químico. Então, eu vou ver quantos cada um daqueles aminoácidos, que são essenciais, contém naquela proteína. Outro método que é a lisina biodisponível, onde eu vou ver realmente se aquela lisina presente no alimento, qual que é a capacidade dela de realmente ser absorvida e utilizada pelo organismo. Ou mesmo a metionina disponível, que é mais ou menos a mesma coisa. Eu avalio naquele alimento quanto que aquela metionina ela é realmente disponível, né? Porque aquele alimento, quando é degradada aquela proteína daquele alimento, eu vou ter essa metionina disponível para ser absorvida pelo meu organismo. Então, são todos esses fatores que a gente avalia quando eu falo de uma proteína. Então, a gente sabe, por exemplo, que algumas proteínas, como albumina, como albumina, algumas proteínas da soja, algumas proteínas da carne, ou mesmo a caseína. A gente conhece muito bem essa proteína, sabe quanto que ela é digerida, quanto que os aminoácidos que estão presentes nela estão disponíveis para... Então, a partir dessas técnicas aqui, desses métodos. Então, tudo que está no mercado lá e colocado principalmente como suplemento, seja para criança, seja para atleta, para qualquer indivíduo, em termos de proteína, e falando, ó, aquela proteína é de alto valor,
é porque essa proteína já sofreu vários tipos de análise e a gente sabe que naquele tipo de alimento que foi fonte para aquela proteína, ele é adequado. Quando eu falo de whey, né, que é a proteína do soro do leite. Então, é uma proteína do soro do leite, que na verdade é albumina, que é uma proteína que foi obtida do leite, e essa proteína que foi obtida do leite, ela tem uma alta digestibilidade. Ela tem um score químico adequado, ela tem uma lisina biodisponível, ela tem uma metionina disponível, né? Então, aí a gente considera aquela proteína como de alto valor, tá? Bom, em relação aos aminoácidos e a importância deles, principalmente em relação à alimentação, então, quando a gente estuda essa necessidade, a quantidade de proteína que a gente vai ingerir por dia, ela é baseada na quantidade de aminoácidos que são necessários por cada grama de proteína, né, que o indivíduo precisa ingerir para formar as proteínas corporais, tá? Então, principalmente os aminoácidos que são essenciais, porque os não essenciais a gente produz, tá? Eu tendo esses aminoácidos aqui, ó, eles vão fornecer os nitrogênios, né, para formar as novas proteínas a partir de esqueletos carbônicos, que pode ser proveniente ou de carboidrato ou até de glicerol, tá? Ou de ácidos graxos. Então, quer dizer, esses aminoácidos aqui são a quantidade de aminoácidos que a gente deve ingerir por cada um dessas faixas etárias aqui, por grama de proteína. Então, cada grama de proteína que eu ingerir, ela vai ter que ter, para lactente, um tanto de histidina, isoleucina, de leucina, de lisina, de metionina, mais cistina, e assim por diante. Para pré-escolar, para escolares, para adultos, tá? Então, quando a gente fala que tem algumas proteínas que são essenciais, por exemplo, a necessidade de leucina, isoleucina, aliás, todos os aminoácidos é muito maior para a criança. Então, muitas vezes, uma proteína que a gente fala que é proteína vegetal, ela não consegue um perfil de aminoácidos para cobrir essa necessidade aqui. E aí pode interferir, sim, no desenvolvimento da criança. E o adulto, não. O adulto, ele é bem mais... a necessidade já é um pouco menor. Então, uma proteína da soja, por exemplo, ele cobre muito bem a necessidade de um adulto, tá? Em relação aos métodos biológicos, a gente tem aqui, né, vários outros métodos. Que aí a gente vai ter que utilizar ou estudo em animais ou em humanos, para poder identificar a qualidade dessa proteína. E aí a gente vai falar do balanço nitrogenado. Esse balanço nitrogenado, na verdade, é o equilíbrio entre a quantidade de nitrogênio da proteína que eu ingiro e o que eu excretei através da urina e fezes. A digestibilidade, que eu vou ver quanto que essa proteína consegue ser digerida e absorvida pelo meu organismo. Ele não fala de utilização, mas eu falo da capacidade de digestão dessa proteína. O valor biológico, que ela é relacionada ao peso corporal, quanto que uma proteína é capaz de me promover ganho de peso corporal no indivíduo ou no animal. Essa proteína líquida aqui, que a gente fala que é NPU, ela vai avaliar quanto de uma proteína que eu estou ingerindo vai ficar realmente retida no meu organismo, não vai ser perdida através das fezes ou urina. Quando eu falo de coeficiente de eficácia proteica também, eu tô avaliando a eficácia dessa proteína também em promover aumento de peso, promover crescimento do indivíduo. Realmente a gente avalia isso, pode ser em criança e animais. O quociente de eficácia da proteína líquida. Esse daqui a gente avalia a capacidade dessa proteína ficar retida no organismo, né? E as perdas que acontecem em relação às fezes, à urina, né? Inclusive quando tem uma dieta com baixa quantidade de proteína. E também o PDCAAS, né, que a gente chama que é o PDCAAS, que é o score de aminoácidos, que é a proteína, a digestibilidade da proteína corrigida pelo score de aminoácidos.
Então, essa outra técnica aqui, ela está sendo mais utilizada ultimamente, né, para avaliar a qualidade da proteína, já em detrimento dessas outras aqui, porque elas aqui são bem mais trabalhosas, né, normalmente eu me demando um trabalho muito grande, e essa daqui não, eu tenho que fazer a digestibilidade da proteína, eu avalio a digestibilidade e faço o score de aminoácido químico e faço a correção, né, baseado na necessidade e na digestibilidade da proteína, eu vou saber daquela proteína, daquela quantidade de aminoácidos que tem naquela proteína, quanto que realmente eu vou absorver dela, tá? Então, são técnicas que a gente avalia a qualidade de proteína para saber se essa proteína, ela vai ser eficiente, vai atingir o seu objetivo ou não, ou quanto que a gente vai conseguir atingir o objetivo com aquele tipo de proteína. E aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, para mostrar, eu devia ter trazido uma outra, mas essa aqui vai dar uma noção para vocês. Por exemplo, a gente fala, já deve ter falado da mistura arroz-feijão, né? A mistura arroz-feijão, que a gente fala mais ou menos na proporção de 3:1, essa proporção de 3:1, ela é baseada, vamos dizer assim, na quantidade de proteína que a gente tem no arroz e tem no feijão. Geralmente, a gente tem em torno de 7 miligramas de proteína por grama de arroz, né? E do feijão em torno de 21 a 22. Então, por exemplo, se eu tiver 3 vezes 7 dá 21, né? Então, se eu tiver 3 de arroz para 1 de feijão, eu vou ter a mesma quantidade de proteína do arroz e feijão naquela proporção, certo? Então, eu tenho gramas, 1:1, ali de gramas de proteína. E quando eu faço essa combinação de gramas de proteína desses alimentos, de 1:1, o que vai acontecer? Eu vou ter um perfil de aminoácidos aqui que ele vai me atingir a necessidade, principalmente o quê? De crianças na fase escolar e na fase pré-escolar. Quer ver? O único aminoácido que ela não vai conseguir atingir, tinha um aqui. Não, todos. Aqui nessa fase, nessa mistura a gente consegue todos. Então, olha só. Pré-escolar, a mistura a gente vai conseguir aqui. Só para pré-escolar que a gente não... Só para pré-escolar que a gente não vai conseguir, porque a necessidade dele é um pouco maior, tá? De 58. Quer dizer, então, na verdade, ela vai ter uma eficácia ali de 93%. Ou seja, a quantidade de proteína que eu vou fornecer para esse pré-escolar aqui é em torno de 93%. Porque para o escolar, ela já conseguiu atingir. Então, quer dizer, com a mistura arroz-feijão, eu consigo um equilíbrio de aminoácidos que é muito próximo da necessidade desses indivíduos aqui, tá? Sozinho, eles não conseguem, né? Se eu comer só arroz ou só feijão, ou num desequilíbrio dessa quantidade, eu vou desequilibrar a quantidade de aminoácidos, certo? Mas se eu consumir nessa proporção, eu consigo equilibrar em termos de proteína. Por isso que é a grande importância da mistura arroz-feijão na alimentação do brasileiro hoje, em termos de aporte de proteína, certo? Através das carnes, do ovo, do leite, logicamente que essa quantidade ela é atingida muito facilmente, certo? Mas para quando a gente vai usar proteínas vegetais, e sobretudo a mistura do arroz e feijão, que é um hábito alimentar nosso, o interessante é recomendar essa quantidade, proporção de 3:1, para garantir uma proteína de melhor qualidade. Dúvidas? Eu acho que está todo mundo dormindo do outro lado, sabia? Ninguém fala comigo. Não, professor, estamos escutando. Não, tô prestando atenção aqui. Nossa, Gente, prof. Então tá bom, só para animar um pouquinho aqui. Eu fico falando sozinha, é ruim demais, ninguém pergunta nada. Professora, mas com o preço do arroz, essa alimentação está ficando quase de elite, né? Cara, não tá? Meu Deus do céu. Eu assustei quando eu fui fazer compra essa semana. Meu Deus. O arroz está absurdamente caro. Gente, é brasileiro mesmo, né?
Nos outros países, enquanto que o produtor está diminuindo o preço para contribuir, o Brasil, a gente está aumentando o preço para acabar mesmo com o povo. Quem vai sofrer mesmo é o coitado. A gente ainda sofre, né? Ainda tem um salário. Imagina aqueles que não têm, gente, renda. Como que vai comprar arroz e feijão? A gente ainda come carne, come arroz, come feijão, come leite, né? Ou outra. Agora eles não têm dinheiro para nada. O arroz e feijão, que era o básico, que fazia parte ali da alimentação básica, e agora? Vão tirar da cesta básica. Difícil, difícil. Eita, Brasil. Vamos, então, lá para o nosso próximo nutriente, que são... Eu não sei nem a hora, gente. Eu estou falando. Tá. Então, a gente termina mais carboidrato, a gente para. Então, vamos lá. Em relação aos outros nutrientes importantes para a nossa alimentação, a gente tem o que? As gorduras. Em relação às gorduras, da mesma forma que a gente fala dos aminoácidos, a gente fala da importância dos aminoácidos essenciais, das gorduras a gente tem que abordar mesmo a questão dos ácidos graxos, que faz parte dela, né? Então, vamos lá, de novo. Carboidrato, proteína e gordura, tem na sua formação carbono, hidrogênio e oxigênio. E essa combinação aqui tem a grande importância na metabolização, na transição desses elementos aqui no nosso corpo. Então, a quantidade, por exemplo, de hidrogênio, né, que está presente nas gorduras, ou nos ácidos graxos, que fazem parte das gorduras, é que vai conferir, na verdade, o maior valor energético. Então, as gorduras, elas têm uma grande quantidade, uma densidade energética muito alta, ou calórica muito alta, principalmente em relação à quantidade de hidrogênio. E, para você ter uma ideia, em relação a essa quantidade de hidrogênio, que é o que vai fornecer eletrólitos, né, para a formação de NAD, PAD, que vai lá para a cadeia respiratória para produzir ATP. Então, essa quantidade de hidrogênio, ela vai dar uma característica de energia 2 vezes a mais do que o próprio carboidrato. Para vocês terem uma ideia, 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias, ou quilocaloria. 1 grama de lipídio fornece 9, para vocês terem uma ideia. É muita caloria que um lipídio pode fornecer ao nosso organismo, tá? Mas também, e por isso, por essa capacidade de fornecimento de energia que ele tem, se a gente começar a degradar muito lipídio como fonte de energia, o grande dano aí vai ser a formação de grupos acetil em excesso, né? Que o nosso corpo não vai conseguir encaminhar tudo lá para o ciclo de Krebs para poder tirar os seus hidrogênios, e esse acúmulo de acetil acaba formando corpos cetônicos, e aí vai ter um impacto negativo, uma concentração muito alta no organismo, vai ter um impacto negativo aí para nossas funções fisiológicas, né? Bom, as gorduras, né, ela também pode ser chamadas, os lipídios podem ser chamados de gorduras e óleos, né? E geralmente os óleos e as gorduras, elas vão diferenciar em relação à fonte alimentar. Então, as gorduras a gente classifica como um lipídio de origem animal, né? E a gente chama lá da manteiga, do creme de leite, da banha, do toucinho, né? Então, dessas partes que são gorduras provenientes de alimentos de origem animal. E os óleos, eles são característicos, são lipídios provenientes de alimentos de origem vegetal. Aí eu tenho os óleos, as margarinas, etc. Apesar das margarinas serem também gorduras saturadas, mas a fonte para a produção delas são os óleos, e por isso ela é considerada, né, um alimento de origem vegetal, certo? Na classificação dos lipídios, nós temos lá os triglicerídeos, que são os lipídios mais simples. Os triglicerídeos são a maior quantidade de lipídios que está na nossa alimentação, são na forma de triglicerídeos, certo? São os mais comuns, né, na natureza. Eles também são o nosso tecido adiposo. A principal constituição do nosso tecido adiposo são os triglicerídeos, tá?
E são formados, então, para a esterificação do glicerol com 3 moléculas de ácido graxo, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, para dar uma recordada. Então, essas 3 moléculas de ácido graxo, geralmente, elas são distintas, né? Tornando possível a existência de uma grande variedade de triglicerídeos no nosso alimento. E que é isso que eu vou querer falar com vocês daqui a pouco, tá? Os lipídios compostos, né? Eles são formados por lipídios mais outras substâncias, que podem ser fosfolipídios, pode ser grupos de proteínas, podem ser carboidratos, né? Os fosfolipídios são aqueles que contêm fosfato. O que a gente mais conhece é a lecitina, tá? A lecitina, ela está presente na clara do ovo, na soja, ela também faz parte da nossa membrana celular, né? Ela atua na coagulação sanguínea, ela ajuda na integridade da membrana celular. A gente tem as cardiolipinas também, que fazem parte lá da mitocôndria, as cefalinas, né, que está presente nos neurônios, etc. Então, todas essas moléculas são fosfolipídios, principalmente fazendo parte da constituição do nosso corpo. A grande importância dela é a integridade e a fluidez da membrana celular, que elas vão estar presentes principalmente nesses locais, né? Os glicolipídios também são ácidos graxos que estão ligados a moléculas ou derivados de glicose, tá? E eles atuam como receptores hormonais. Normalmente são receptores de membrana, tá? Então, o glicocálix, por exemplo, é um tipo de glicolipídio, está na membrana celular. E as lipoproteínas, que são proteínas que transportam os lipídios na nossa circulação. Aí a gente conhece lá o LDL, o HDL, VLDL, IDL, então todo o quilomicron, né? Que são as proteínas que estão transportando lipídios. Normalmente essas são associadas a triglicerídeo, colesterol, ésteres de colesterol, fosfolipídios. Então, todos os lipídios circulantes são transportados pelas proteínas, né? Então, são os tipos de proteína que a gente conhece. E aí nós temos também o que a gente chama de lipídios derivados, que são aquelas substâncias que foram obtidas a partir da derivação de lipídios. Aí eu tenho o colesterol, né, que é um lipídio derivado, principalmente quando a gente quebra lá uma molécula de triglicerídeo, os ácidos graxos, o glicerol, os fosfatos, os cerídeos, né? Eu não falei do colesterol para vocês, mas ele também é um tipo de lipídio bastante importante na nossa alimentação. Na verdade, o colesterol, ele é um álcool, né? Ele só vai se transformar em um lipídio quando ele está esterificado a um ácido graxo. E esse colesterol, ele é que vai dar origem, né, aos sais biliares, alguns hormônios esteroides. Então, ele está presente também nos alimentos de origem vegetal, eles vão estar ligados nesses alimentos, vegetal, desculpa, animal, ele vai estar, nesses alimentos animais, ele vai ser esterificado com ácido graxo. Então, da mesma forma, é um álcool, né? Então, porque os lipídios, eles são formados por quem? Por álcool associado a ácido graxo, tá? A maioria do álcool é o glicerol, mas eu tenho colesterol, eu tenho outros, se eu não me engano, como é que chama aquele álcool pesado? Não vou lembrar. Que formam os serosídeos, que são as ceras, né? Que, na verdade, eles são ácido graxo ligado a um álcool de alto peso molecular. Eu acho que é álcool cetílico, se eu não me engano, que é formado, tá? Então, todos esses são tipos de substâncias que fazem parte ali dos lipídios. E agora nós vamos falar um pouco dos ácidos graxos, né? A importância. Que os lipídios, eles são. A importância dele está relacionada principalmente a quem? Aos ácidos graxos. E o ácido graxo, ele é uma molécula formada basicamente do quê? De carbono, hidrogênio e oxigênio. É um ácido. Então, ele tem na sua função lá um COH, que caracteriza o grupo funcional desse lipídio. E esse ácido ligado ao álcool, a gente chama de uma ligação que a gente chama de éster, de esterificação, que vai formar o lipídio. Então, o lipídio, ou a gordura, ele é um éster de ácido graxo.
tá? É um álcool ligado a uma gordura, a um ácido graxo. E quem vai configurar a característica para essa gordura é o álcool, o tipo de álcool e o tipo de lipídio. O tipo de álcool, a gente tem lá o glicerol como sendo da maioria dos lipídios. O colesterol, que é um ácido, um álcool que tem uma característica importante na formação de esteroides, né, da vitamina D também, e dos sais biliares, que é importante, mas, e também forma esterificado com ácido graxo uma gordura. E a gente tem outros tipos de álcool que vai formar as ceras. As ceras que estão presentes lá naquela cera da vela, aquela cerinha que a gente encontra quando a gente raspa uma fruta, tem uma capinha branca, né? Aqui são ceras também, é um tipo de lipídio que está ali. E aquela cera, vocês observam que às vezes quando a fruta está mais fria na geladeira, ela fica até mais branquinha. Quando ela está no ambiente quente, se você raspa a casca de uma maçã, por exemplo, ou de uma laranja, ele vai sair um óleozinho, tá? Então, aquilo lá são ou óleos essenciais ou as cerinhas, né, que estão protegendo lá aquela fruta, por exemplo, do ataque de insetos e tudo mais. Então, são tipos de lipídios presentes nos alimentos, tá? Que vão ter determinadas características lá para aquela ter determinadas funções para aquele alimento que ela está fazendo parte. Bom, e outro fator que é importante lá na característica do lipídio são os ácidos graxos. Então, o ácido graxo, ele contribui para a característica do lipídio em relação ao tamanho desse ácido graxo, ao grau de saturação desse ácido graxo, certo? E esse tamanho da molécula e o grau de saturação, eles vão interferir principalmente na digestão e na absorção da gordura. E também na formação do tipo de gordura que a gente vai constituir no nosso corpo, tá? Então, de acordo com o número de carbonos do ácido graxo, né, eu posso ter triglicerídeos, né, que são de cadeia curta, de 4 a 6 carbonos, triglicerídeos de cadeia média, de 6 a 8 carbonos, e triglicerídeos de cadeia longa, são maiores que 12 carbonos. Então, vocês vão falar para mim, por que não tem os 7 ou 8? Porque na natureza, normalmente os ácidos graxos, eles têm números pares de carbono, tá? Então, é de 4 a 6, de 8 a 12 ou acima de 12. Então, a gente tem a maioria dos lipídios, por exemplo, da nossa alimentação, eles são de cadeia longa. E tem em torno de 18 carbonos, 20 carbonos, certo? Então, esse tamanho da cadeia, né, vai determinar. Então, você já deve ter falado, ouvido falar dos triglicerídeos de cadeia média, são os CCMs, que é o principal triglicerídeo que está presente na gordura de coco, por exemplo. Tá? Os de cadeia curta, por exemplo, o ácido butírico, né? Os triglicerídeos contêm o ácido butírico, que é principalmente lá no leite. Então, se vocês forem ver, por exemplo, a gordura do leite, ela é saturada, né, que a gente viu, que também é um fator importante para dar característica para o lipídio, mas ao mesmo tempo ela é muito macia, ela é muito molinha. Então, esse tamanho da cadeia vai dar uma característica X para aquela gordura. Por exemplo, os triglicerídeos de cadeia média, que é a gordura de coco, o ponto de fusão dele, ele é muito baixo, né? Então, por exemplo, ele numa temperatura muito baixa, ele já fica sólido. Se você muda um pouquinho a temperatura, tira para o meio ambiente, ele já fica líquido. Então, muda o ponto de fusão. E os triglicerídeos de cadeia longa, aqueles que são insaturados são mais líquidos e aqueles que são saturados são mais sólidos, né? A gente vai ver também. Então, só para a gente recordar aqui a formação de um triglicerídeo. Então, aqui em cima, vocês estão vendo, é a parte do glicerol, né? Então, o glicerol é uma molécula que tem 3 carbonos e 3 hidroxilas, tá? Então, em cada hidroxila,
há uma ligação extra. Então, aqui é uma perda de água, aqui perda de água, aqui perda de água. Vocês estão conseguindo ver o meu cursor, né, gente? Sim, estamos. Tá. Então, aqui eu tenho uma ligação que é a ligação éster, ligação éster, ligação éster. Então, essa hidroxila se ligou com uma outra hidroxila que estava aqui presente nessa molécula, nesse ácido aqui, ó, nesse ácido. Então, isso aqui é um ácido, esse aqui é um ácido graxo, um ácido graxo, um ácido graxo. Esse ácido graxo, ele tem 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, fora o grupo ácido dele aqui. Então, a gente chama de são 3 ácidos graxos característicos de ácido graxo cetílico. Aqui a gente tem 3 ácidos graxos igualzinho e 3 ácidos graxos de cadeia curta, certo? Então, um triglicerídeo, né, que é formado por 3 ácidos graxos, os 3 de cadeia curta. Mas eu poderia ter aqui um ácido de cadeia longa, eu poderia ter um cadeia média e um cadeia curta. Então, esse triglicerídeo aqui, ele tem os 3 características. Então, eu posso ter 2 de cadeia longa, insaturado, e um de cadeia longa, saturado. Então, o tipo de triglicerídeo que vai estar aqui vai me dar a característica para esse triglicerídeo aqui. Por isso que a gente fala assim, ó, os óleos, eles têm, os óleos, eles são gorduras insaturadas, tá? Então, eles são líquidos. E aí eu falo assim, mas insaturada? Tá. Então, quer dizer o quê? Que os triglicerídeos que estão, essa molécula aqui que está fazendo parte daquela óleo, ele tem ácidos graxos insaturados. Será que todos? Não. Mas o que prevalece nele são insaturados. Tá? Pode ser mono, pode ser poli. Então, eu tenho que ver que tipo de triglicerídeo que está fazendo parte daquele óleo. Para até falar qual que é a qualidade daquele óleo. Se eu falo, por exemplo, do azeite de oliva, que é tão falado, que tipo de ácido graxo tem lá? Eu tenho um ácido graxo monoinsaturado, que é o oleico, tá? Então, lá eu tenho 2 moléculas de ácido oleico e 1 de ácido graxo saturado. Então, prevalece ali o oleico. Se eu pego, por exemplo, o de linhaça, eu tenho ômega 3. Então, eu tenho lá o ácido linoleico mais quantidade do que o ácido graxo ou oleico, tá? Então, eu posso ter vários triglicerídeos fazendo parte daquela gordura que é o azeite, mas aonde os triglicerídeos vão prevalecer os ácidos graxos que são de monoinsaturado. Deixa eu ver. Tá aqui. Já vou passar aqui só para vocês verem. Só para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou falando de gordura que é de ácido graxo, que é saturado e insaturado, tá? Olha aqui, aqui eu tenho um ácido graxo de 12 carbonos. Então, aqui eu tenho 10, olha, contando esse daqui, ó. Eu tenho 10, 11, 12 carbonos. E 0. Não tem nenhuma saturação. Ele é um ácido graxo saturado de 12 carbonos. Eu tenho um ácido graxo de 14 carbonos saturado. Não tem nenhuma insaturação. Então, cada ácido graxo ele vai ter um nome, um nomezinho. Aqui, por exemplo, eu tenho os ácidos graxos saturados de 18 carbonos, que é o que está mais comum na nossa alimentação, são 18 carbonos. E aqui eu tenho o que a gente chama de ácido steárico. Então, esse ácido graxo aqui, por exemplo, é o que prevalece nas gorduras animais. Tá? Por exemplo, aqui embaixo, aqui embaixo eu vou ter os ácidos graxos insaturados. Eu tenho, por exemplo, de 16 carbonos com uma insaturação, que é o palmitoleico. Eu tenho 18 carbonos com uma insaturação, que é o oleico, que é aquele que eu falei para vocês que está presente no azeite de oliva. Aqui eu tenho o 18 carbonos com 2 carbonos. Eu tenho o linoleico.
que é o ômega 9, que a gente chama de ômega 9. E aqui eu tenho de 18 carbonos, o de 18 carbonos e 3 em saturação, que tem o alfa-linoleico, que é o que a gente chama de ômega 3. Lembra dele? Que é o mais insaturado deles, que está presente principalmente na linhata, na gordura do peixe. Eu tenho muito desse ácido graxo, tá? Que é o insaturação. Então, os tipos de ácido graxo é que vão fazer parte das gorduras e vai dar as características para a nossa alimentação. O que a gente vai ingerir, e esses ácidos graxos, como eu falei para vocês, eles vão fazer parte do nosso corpo, fazer parte lá da membrana celular, né? Da mitocôndria, fazer parte do tecido adiposo, né? Protege os órgãos, a gordura que está protegendo o sistema nervoso. Então, todos esses tipos de ácidos graxos que vão ser provenientes da dieta, eles vão estar fazendo parte, então, da constituição das gorduras do nosso corpo, tá? Seja de proteção, hormonal, hormonal não, mas de proteção, de membrana, e assim por diante, tá? Então, aí a gente já falou que a gente pode ter saturado ou saturado, de acordo com a presença ou ausência de duplas ou ligações, né? Entre os átomos de carbono. Em geral, os alimentos de origem vegetal são ricos em gorduras insaturadas, enquanto de animal são ricos em saturadas. E os alimentos de origem vegetal tendem a aumentar o colesterol no sangue. Por quê? Junto com a gordura, né, animal, a gente tem grande quantidade de colesterol presente também, que é o grande responsável aí pelo aumento do colesterol sanguíneo. Agora, uma das coisas que a gente não pode esquecer em relação ao colesterol é que o colesterol, ele é essencial para o nosso organismo. É essencial mesmo, tá? E ele também é produzido pelo fígado, tá? E a produção e a quantidade produzida pelo fígado, ela é regulada pela quantidade que a gente ingere de colesterol. Então, eu tenho um mecanismo de, vamos dizer assim, de controle, de regulação desse colesterol produzido, tá? Quem vai me dar a base para a síntese do colesterol pode ser as próprias gorduras ou então os carboidratos, de carbono, de carboidrato, até de proteína. Pode dar suporte ou substrato para a formação do colesterol, tá? Então, quando a gente ingere pouco colesterol, meu organismo tende a produzir mais colesterol. Agora, se eu consumir muito, a tendência é ele produzir menos. Só que se a gente consome exagerado, aí essa quantidade de colesterol acaba trazendo um transtorno que ele vai ficar ali na circulação, aumentando a quantidade de lipoproteínas circulantes, né? Que é o LDL, e acabar essa gordura depositando aonde? Nos vasos sanguíneos e tudo mais, tá? E provocando vários transtornos. E a outra questão do aumento do colesterol pode ser por um problema endógeno. Então, muitas vezes, o problema de excesso de colesterol sanguíneo, ele não está associado à alimentação, mas está associado a uma alteração na síntese, algum distúrbio na síntese. Pode ser por ordem genética, pode ser por algum fator que desencadeou aquele distúrbio, tá? Nem sempre o excesso de colesterol está associado a uma alimentação inadequada, tá? E olha só, em relação aos ácidos graxos, uma das questões que é muito importante para a gente é que você já viu que esses ácidos graxos, eles fazem parte da constituição do nosso corpo. Então, tem ácidos graxos, por exemplo, como o linoleico, o linolênico, que eles são chamados de ácido graxo essencial. E eles estão fazendo parte da maioria das gorduras, né, que fazem parte de membrana, que atuam na proteção dos sistemas, né? E esses ácidos graxos são essenciais, gente. Eles não são produzidos pelo nosso corpo. Eles precisam vir da dieta. Então, eles são essenciais para a manutenção do nosso corpo. Então, esses ácidos graxos, eles precisam prover da dieta. Então, a gente precisa consumir alimentos que são ricos em ácido graxo linoleico e linolênico. Então, quando a gente fala assim, olha, eu preciso consumir, a recomendação nutricional é para que a gente consuma
3:3:1, por exemplo, de ácido graxo saturado, 3:2:1, agora eu não lembro mais a quantidade, mas tem algumas mudanças em relação às doenças cardiovasculares. Se eu tiver mais risco, eu vou mudar essa proporção. Mas existe uma proporção que é adequada, que vai me fornecer tanto ácido graxo saturado, como monossaturado, como poliinsaturado, que são essenciais. Se eu não tiver um equilíbrio na ingestão desses ácidos graxos, eu posso ter dano sério no meu organismo. Até a constituição do meu corpo, do tipo de gordura, isso vai alterar a fluidez de membrana, né? Então, a constituição daquilo que eu consumo, ela vai ser essencial. Se eu consumir muitos ácidos graxos insaturados, em detrimento do saturado e do monoinsaturado e saturado, eu posso mudar minha constituição de tecido, de membrana, de vaso, e eu posso danificar, eu posso causar danos sérios. Por exemplo, se eu começo a consumir muito ácido insaturado, poliinsaturado, a fluidez da membrana, né, a resistência da membrana celular, ela fica muito, dos vasos, ela fica muito sensível. Então, ela pode se romper facilmente, tá? Eu posso ter derramezinhos, né, periféricos, somente dos vasos que são de menor calibre, que são bem frágeis, eu posso ter rompimento deles. Então, o equilíbrio em relação a esses ácidos graxos é muito importante. Agora, quando a minha dieta é muito rica em carboidrato, ou eu tenho uma alimentação muito rica em gordura saturada, ou eu estou com excesso de peso e com formação de placas no meu organismo, aí sim, eu tenho que mudar a constituição desse ácido graxo. Eu tenho que prevalecer ácido graxo insaturados, poliinsaturado, para me ajudar a eliminar ou reduzir a formação de placas, para reduzir a quantidade o equilíbrio, né, ou a proporção de ácidos graxos saturados, por exemplo, que são produzidos no meu organismo. E nunca esquecer que, por exemplo, o carboidrato que a gente ingere em grande quantidade, eles formam gordura saturada, tá? Então, os ácidos graxos provenientes de carboidrato, de glicose, de excesso de glicose, excesso de caloria, ou mesmo de proteína, o esqueleto carbônico é saturado, tá? Lembra que a gente não produz gordura insaturada, mas nós produzimos em grande quantidade gordura saturada. E por isso eu preciso consumir mais ácido graxo insaturado para manter aquele equilíbrio proporcional à nossa necessidade. Tá? Espero que vocês tenham entendido isso, que é um pouquinho complicado. Então, quando eles não são sintetizados pelo nosso organismo, eles são denominados, então, de ácido graxo não essencial. E, para finalizar a questão dos lipídios, é a grande função que eles têm no nosso organismo, né? Fornecer energia, não deve ultrapassar 30% do VET, do valor energético total da dieta. Eles são importantes na saciedade da alimentação, por isso que a gordura é importante na nossa alimentação, porque ela configura a saciedade. Uma dieta muito pobre em gordura, ela é menos saciável. Ela atua como isolante térmico, manutenção da gordura corporal, protege órgãos vitais contra traumatismo, atua como isolante mecânico, tá? Auxilia no transporte e absorção das vitaminas lipossolúveis. Quando a gente tem uma dieta muito baixa em carboidrato, eu tenho um prejuízo muito grande na absorção dessas vitaminas aqui, tá? E aí eu posso ter uma deficiência dessas vitaminas, porque além de eu não estar consumindo alimentos que podem ser a fonte delas, eu também estou diminuindo a sua absorção, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, certo? E aí são algumas referências que eu utilizei para esse material. Esse material já está disponível para vocês, certo? E aí a gente para por hoje, né? Porque cansamos. Gente, nenhuma dúvida? Ninguém tem dúvida de nada? Caio, me ajuda aí, Caio.
Por enquanto, Professora- não. Só o início. Fala, Então, tá. Fabiola. Aham. Não, eu só ia Pode- falar que, por enquanto, não. A revisão que ela fez, né? Primeiro dia, a gente ainda tá tranquilo. Vamos ver os próximos. Não, é tranquilo, ixi. Essa disciplina é bastante tranquila. Eu quis passar essas informações para vocês, para dar uma relembrada, né? Porque isso vai ser a base para as outras informações, né? Que a gente vai ter. Certo? Quem mais? Professora, diferentemente da Fabiola, eu não achei tranquilo, não, porque são muitas informações, né? Então, para assimilar essas informações todas de uma vez, talvez por isso, eu não sei as outras pessoas, mas eu não quis interromper, justamente por se tratar de uma revisão geral, mas muitas informações, e como eu estou há muito tempo sem ler textos a respeito, né, das características nutricionais e tudo isso que implica na nossa vida como um todo, então ainda muito revisão e muito também ainda para mim é algo que eu preciso ter um pouco mais de leitura para ter um pouquinho mais de facilidade na compreensão. Tá, joia. Mas, ó, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Se ler alguma coisa diferente, tragam. O Caio também, eu queria que ele colaborasse, se ele tiver alguma informação diferente, se ele puder contribuir com algum dado novo, né? Que ele também está saindo agora da nutrição. Então, é bem importante Tem uma questão que eu até ia falar, só que eu fiquei sem graça assim, de interromper a senhora, que estava bem falando lá, mas o pessoal da USP, eles estão fazendo um estudo, né, eles já fizeram, na verdade, que eles comparam, né, uma dieta de onívoros com uma dieta de veganos, né, e eles fazem para hipertrofia. E aí eles adequam a dieta dos veganos, né, eles já fizeram isso, só que eles ainda não publicaram, e eles demonstraram que a dieta vegana, adequada em 1,6 grama, né, porque a recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva vai de 1,2 a 2. Aí eles fizeram de 1,6 e teve ganhos similares, sem diferença significativa. E eles fizeram essa questão que a senhora falou, variaram, né, então colocaram a proteína de origem de cereais e também de leguminosas. Então, parece que não tem problema, assim, se adequar à proteína vegetal, desde que você varie. Então, é muito bacana eu falo isso, porque a gente está fazendo um paper com o pessoal de lá, e eles me deram essa informação, eu achei muito bacana. Eles ainda não publicaram. Aí, o grande problema maior que eu vejo para o vegano, para os vegetariano restrito, é a questão da vitamina B12, né? E ferro, a biodisponibilidade de ferro. Mas se faz uma suplementação ali, ou se reforça a biodisponibilidade, tranquilo, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Isso é importante. Obrigado, Caio. É isso que eu preciso. Então, qualquer coisa... Professora. Oi. É o Gabriel. Aqui é uma dúvida mais de procedimentos mesmo, sobre os trabalhos, né? Ele vai ser sistematizado, por exemplo, no dia da apresentação, em um formato de seminário, mostrando um arcabouço geral do tema, explicando conceitos e trazendo o que a literatura vem falando a respeito, é isso? Isso, mais atualizada, exatamente. E ao longo da disciplina será construído um artigo sobre esse tema. Sobre esse tema. Aí você já vai, isso. E aí essa construção a gente vai fazendo junto. Vocês podem mandando e-mail, a gente vai trocando informações para ver, vamos por esse caminho, o objetivo é esse, a gente vai fazendo dessa forma, tá? Entendi. Mesmo que não sirva para uma publicação, mas que sirva, por exemplo, para um evento. E eu estou percebendo bastante agora que está tendo muitos eventos também, que eles estão encaminhando artigos para eventos, com publicação, com DOI, entendeu? Então, eu acho que, mesmo que não seja um artigo de excelência, que vai para uma periódica, mas que sirva para alguma produção acadêmica para vocês, principalmente vocês que estão aí formando, e é importante para a pós-graduação, isso para vocês terem essas atividades complementares aí para compor lá no final o necessário para vocês poderem ter a certificação, tá?
Então, Perfeito. não só a vida profissional também é importante, né? O doutorado depois, Sim, tá bom? né? Esse é o objetivo. Falou, gente. Então, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite noite. a todos. Até amanhã.